everyone, welcome para você que precisa ir recuperar sua nota da prova que não foi muito boa e você precisa dessa aula de recuperação. Então, pay attention, preste atenção. Vão ser os mesmos conteúdos da prova, as mesmas 4 aulas. Então, vamos repetir lá a aula de revisão, só que agora para a recuperação. E temos algumas atividades para resolver também nessa aula. Let's begin. 48.1. Na última aula estava aqui no lugar do primeiro ano, o segundo ano, tá, gente? Mas foi um erro, porque às vezes a gente usa o mesmo slide, a mesma capa, né? Enfim, mas aí vocês sabem que vocês estão no primeiro, né? Acho que ninguém precisa falar, né? Vamos lá. Uso da forma verbal do used to, mesma coisa que a gente viu lá. First conditional, mesma coisa. Second conditional, também. E question tags. Os mesmos conteúdos para não ter que ficar muita informação diferente, né? Para ajudar vocês aí. Vamos lembrar lá a questão do used to. Então, você sabe que a estrutura do used to, ela vai seguir a seguinte situação. Nas frases afirmativas, essa questão aqui ela é fixa. O used to é fixo em toda a frase. Ele vem depois do pronome pessoal do sujeito. Logo em seguida, você vai precisar de um verbo, que é o verbo que você costumava fazer algo ou deixava de costumar. Você não era acostumado a fazer algo. Porque o used to, ele vai falar sobre hábitos passados, coisas que você fazia no passado e não faz mais, e que tinha uma repetição no passado, mas não tem mais hoje. Então, você sabe que na forma afirmativa, ele é fixo, certo? E por que eu tenho 2 vezes aqui? Porque para mostrar a vocês que tanto os verbos regulares e irregulares, eles não vão seguir essa questão do passado. Porque a ação que vem, que você vai dizer que você costumava ou deixava de ou que não era acostumado a fazer, vai vir na forma base, só que essa forma base sem o to. Por quê? Vem na forma base sem o to. Porque o to já está aqui impregnado, ele já vem aqui na estrutura do used to. Então, ó, eu costumava cozinhar em casa, eu costumava ir à praia. Então, você tá vendo? Cozinhar e ir são as ações que eu costumava fazer e elas vão vir sempre na forma base sem o to, porque o to já está aqui, então você não vai precisar colocar. Então, nada de colocar o verbo no passado, o verbo que é a ação que você costumava, deixava de... eu não costumava fazer, eu tô sempre com dificuldade de falar essa parte aí. Então, você sempre vai vir com esse verbo na forma base. Tá? A ação que você era acostumado a fazer, ok? Nas questões negativas, nas perguntas e nas negações, aí vai mudar um pouquinho. Lembra lá que você vai ter que adicionar o auxiliar did nas perguntas e na negativa e o not, se for necessário, obviamente, nas questões negativas ele é necessário. Então, olha só, did you used to eat meat? Qual é a diferença aqui? Used to não vem mais o de. Você não vai usar esse de nas frases negativas interrogativas. Porque esse de ao fim do verbo é justamente uma flexão verbal do passado. E o passado só tem flexão verbal em frases afirmativas. Portanto, aqui sim, perguntas e negações já não vai ter. Tudo bem? Então, verbo auxiliar do passado did, sujeito, estrutura de used to sem o de, verbo na sua forma base sem o to, porque você já tem o to aqui. Did you used to eat meat? Você costumava comer carne? Ou I didn't used to like coffee. Numa frase negativa onde você tem o didn't, que é a mesma coisa que did mais not, did not. E used to, da mesma forma aqui, sem o de, não vai vir o de. E o meu verbo na sua forma base sem o to, porque você já tem ele aqui. Tá? I didn't used to like coffee. Não costumava gostar de café. Você lembra lá que você vai usar o used to e o would? Would é outro que você pode usar também no lugar do used to. Eles são intercambiáveis, mas apenas para verbos de ação e ações que aconteciam com uma certa frequência no passado. Esse would eu não vou traduzir ele para costumava. Então, olha só, você vai usar exatamente ele, por exemplo, ó, I would cook at home. Tradução, não vai ter eu costumava aqui, é eu cozinhava em casa. Desculpa aí minha letra, porque eu não sei escrever bonito aqui nessa TV, só se ela tivesse deitadinha. I would cook at home. Eu cozinhava em casa. Então não tem esse eu costumava cozinhar. Esse would vai ter esse final pro verbo principal, que é a ação que a gente costumava fazer, deixava de fazer. Ele vai ter esse final de ava, costumava, falava,
No caso, costumava não vai existir. No caso, cozinhava, falava, andava, ele vai ter esse final, um dos finais desse verbo aí, desse verbo modal, que é um verbo que ele não tem tradução e sim flexão verbal para os verbos que vêm acompanhado dele. Tudo bem? E o used to, ele é somente também usado, além de verbos de ação, usado com non-action verbs or stative verbs, que são verbos que não apresentam uma ação ou verbos de estado, ok? Vamos lá para a nossa atividade. A melhor opção é, você tem aí o sujeito, a ação que você costumava fazer, que no caso era gostar de tomates quando você era mais jovem, no caso, quando eu era mais jovem. Então você tem o verbo gostar. Gostar não é um verbo de ação, né? Então você jamais vai usar o would nessa questão aqui, tá? Você vai usar, eu vou até reformular isso aqui. Você vai usar sim o would com like em outras questões. Esse verbo pode ser usado junto com like, sim. Mas para cá, com essa ideia de que você costumava gostar de tomate quando você era mais jovem, você não vai usar o would. A ideia aqui é que você use o used to. Por quê? Frase afirmativa, então o used to vai ser esse. Não seria esse, porque é uma frase afirmativa. Não seria esse, porque para estar correto aqui teria que ter o not. Cadê o not? Aqui não tem. Não seria esse, porque para estar correto aqui não teria que ter esse de, tá? E não seria esse, porque eu comentei, né, que para estar correto tinha que ter o de. E não vai ser o would, porque ele vai ser usado apenas com verbos de ação, ok? Beleza? Então tá, used to respondido aí para vocês. Vamos para a próxima. A aula da first conditional. Lembra lá que a primeira condicional você vai falar sobre possibilidades. E aí, como é que a gente faz uma frase na first conditional? A conjunção if, que é a conjunção se, mais o simple present, que é a oração condicional, vai vir no simple present, if mais simple present. E a oração que vem logo depois vai ser no futuro com will or be going to, que eu não coloquei aqui, que é o verbo to be, né, que vem junto com going to. Tudo bem? Um ou outro, que é a frase com o resultado. Então, olha só. If we don't hurry, we will be late for work. Se a gente não se apressar, vamos chegar atrasado ao trabalho. Então, estou trabalhando aí com uma possibilidade que se a gente não se apressar, o que vai ser o resultado? Chegaremos atrasados ao trabalho, mas é uma possibilidade. Isso não foi concretizado ainda, tá? Estrutura de presente simples aqui na negativa. Lembrando lá que eu não vou entrar nessa questão do simple present. A gente viu isso lá na temporada 2. Isso aqui a gente viu na temporada 3. Não vou entrar nessa questão, porque eu teria que falar de verbo auxiliar, de flexão verbal. Isso tudo aí você tem que lembrar, teria que ter estudado, tá? Para você poder se dar bem na prova, lembrando aí como é que é a estrutura de presente simples. Então, aqui logo em seguida, separado por uma vírgula, tem o resultado que foi trabalhado com o verbo will do futuro. Ele está aqui contraído com o sujeito we, nós. Beleza? If it rains, se chover, we're going to stay home. Agora trabalhando com be going to. Verbo to be aqui contraído com o meu pronome pessoal we, going to, que é fixo do futuro, né? E se chover, if it rains. E por que if it rains? Porque o it é meu pronome pessoal que eu vou usar depois do if, e rain é o verbo aqui que está conjugado na terceira pessoa do singular, por isso esse S no final dele. Se chover, a gente vai ficar em casa. Uma possibilidade que se chover, se essa possibilidade acontecer, o resultado é que a gente vai ficar em casa. A gente também pode inverter a ordem. Lembra lá que na hora de inverter a ordem, você não vai usar vírgula, entendeu? Porque aqui é oração com a condição, oração com resultado. Agora aqui com a oração com resultado é a condição logo depois. E neste caso não tem vírgula aqui. Eu posso inverter a ordem sem alterar em absolutamente nada. We will tell mom if you don't help us. Nós contaremos a mamãe se você não nos ajudar. É a mesma coisa que se você não nos ajudar, if you don't help us, we will tell mom. Mom, nós contaremos para a mamãe. Olha só, a alternativa que completa a frase abaixo na regra da first conditional é... Olha aí, temos primeiro a frase com a condicional, por isso que eu tenho um if primeiro. If Rafael alguma coisa, good grades,
vírgula. Agora vem o resultado. She grounded for 1 week. Beleza. Como é que vai ser aqui? Você vai ter aí várias opções com os mesmos verbos. Eu estou trabalhando com o verbo get em todas, tá? E eu estou trabalhando com o verbo to be em todas. Beleza? Agora, qual é o correto? Bem, a oração com a condição, ela vai ter que vir no presente simples. Rafaele é terceira pessoa do singular. E vai funcionar exatamente como aqui no if it rains, terceira pessoa do singular. Olha o S aqui no final. Beleza? Então, a gente já sabe que vai ser a letra que tem o gets. Ó, if Rafaele gets. Ou seja, se a Rafaele tirar boas notas. If Rafaele... Ah, tá. Mas aí não vai fazer sentido mesmo. Então não vai ser essa do gets, não. Vai ter que ser outra. Por quê? Porque tem que fazer sentido também aqui a minha frase. Porque se eu colocasse a letra A, olha como é que ficaria. If Rafaele gets good grades, se a Rafaela tirar boas notas, she will be grounded for 1 week. Ela ficará de castigo por uma semana. Faz sentido? Não faz. Quem tira boa nota e fica de castigo, né? Então a letra A, ela poderia estar correta sim, estrutura, mas não estaria correta para a frase, porque não faria o menor sentido isso. Portanto, a gente vai escolher a letra E. Doesn't get, will be. Permanece o will be aqui, mas eu tenho que ter uma negativa aqui, tá? Ou seja, se a Rafaela não tirar notas boas, if Rafaele doesn't get, não tirar good grades, she will be grounded for 1 week. Ela ficará de castigo por uma semana. Letra E, minha resposta correta. E eu sei disso porque tem estrutura aqui de negativa correta com auxiliado passado, no presente simples, does, porque estou falando de terceira pessoa do singular. Então, doesn't, verbo get na sua forma normal, sem o S, ele só viria com S se fosse na afirmativa. E eu sei que as outras estão erradas, porque doesn't get não existe com esse S. Doesn't get, won't be, as duas negativas não daria certo pela questão da frase. Se Rafaela não tirar boa nota, ela não vai ficar de castigo. Não faz sentido, porque se ela não tira aí que ela vai ficar de castigo. Aqui também não seria, porque esse get não estaria correto, teria que ser com S. Portanto, letra E, resposta correta. Na segunda condicional, você lembra lá, indica uma condição improvável e hipotética e seu resultado provável. A gente vai falar aqui sobre coisas hipotéticas. E agora sim eu trouxe lá a minha forma de fazer a second conditional, que vai ser if, que é a minha conjunção se, mais o simple past, agora não vai ser mais simple present. E a segunda frase com o resultado vai ter que vir com o modal verb, sendo ele o would, ou então o could, ou então outros que eu passei para você, também tem o should, esses verbos modais que indicam passado. Então, modal verb, mais o verbo no infinitivo sem o to, porque nenhum modal verb aceita um verbo no infinitivo com to, ele tem que estar sem a partícula to. Ó, if the weather wasn't so bad, oração com a condição vindo aqui no passado. If the weather wasn't so bad, we would go to the park. Nós iríamos para o parque. Ó, sujeito mais o meu verbo modal would, como eu disse aqui, mais o verbo no infinitivo sem o to, que é a ação de ir. E não tem to. Claro, tem um to aqui, mas esse to é outro to aí da parada. É o para, que esse to ele vai ter várias funções no inglês, tá? Então não aceita um to aqui antes do verbo go. Então ele não tem que vir. Não, a gente não fala we would to go. Não existe isso. O verbo modal não aceita to antes. Tá? Então, olha só, o tempo tá ruim, portanto não podemos ir. Não é a tradução e sim essa questão de ser algo improvável ou hipotético. Porque eu estou falando que se o tempo não tivesse ruim, não é verdade, porque ele tá ruim. Né? Então, estou trabalhando com uma situação hipotética. If I were the Queen of England, I would give everyone a chicken. Lembra lá na estrutura de I, eu sempre vou usar o were com as condicionais. A gente aprende que o verbo to be que a gente usa com a primeira pessoa do singular é was, certo? É ele. Mas quando a gente fala de condicional, não somente condicional, também tem outras questões, eu vou usar aí o were, tá? O correto vai ser were. If I was
tudo bem, as pessoas vão entender, mas gramaticalmente é errado. If I were, aí sim estaria correto. Nessa questão, você vai usar o were e não was, tá? Presta atenção aí. If you really loved me, frase no passado simples, you wouldn't betray me. Você não me trairia. É exatamente isso. Esta frase aqui está na negativa, onde eu vou colocar a negação no resultado, onde eu uso would mais o not e o verbo na sua forma base sem o to, que é o verbo trair, betray. Eu também posso usar o verbo could. Aqui eu coloquei o resultado primeiro e a condição depois, não tem vírgula aqui separando, tá? He could go to the concert. Ele poderia ir ao show se você tivesse dado para ele o ingresso. If you gave him your ticket. Verbo no passado, gave. Hora de recuperar. Olha só, qual alternativa contém uma frase na second conditional? Bem, já dei a resposta aí, né? Porque na hora de colocar a animação acabou sendo colocado de forma errada. Mas tá aí a letra B como resposta. E por que eu sei que a letra B é a resposta correta? Olha só. If I had his number, I would call him. Primeiro que eu sei que a oração com if vai sempre vir no passado simples. Tem um verbo aqui no passado, que é o verbo had, que é o passado do verbo to have, tá? A minha oração com resultado tá vindo aqui com would e o meu verbo no infinitivo sem o to, tá correto. Essa aqui não tá tendo passado, portanto, né, não é uma second conditional. Aqui também não tem passado, não é second conditional. Aqui não é passado e aqui não é passado. Então, a única que tem passado na oração condicional é a letra B, que é o had, é esse verbo aqui no passado. E a minha última aula é a questão lá das question tags, né? Que question tags, você sabe, são usados para checar informações ou como tentativa de continuar a comunicação até pedir uma opinião. É o nosso famoso né ao fim das frases. Então, a gente vai sempre trabalhar com os auxiliares dos tempos verbais. Se você tiver uma question tag uma frase na afirmativa, question tag vai ser na negativa, vai seguir esse padrão. Se você tiver uma frase na negativa, question tag vai ser na afirmativa, vai seguir esse padrão. Tudo bem? Lembrando lá, é que eu não coloquei, mas se você tiver uma frase com let's, por exemplo, let's have fun, qual vai ser a question tag deste amiguinho aqui? Vai ser sempre o shall, que é um verbo que não é muito utilizado. Aí o sujeito vai ser o we, porque se eu falo let's, eu tô falando de mim e de você e de mais outras pessoas, sempre no plural, e me incluindo, por isso que eu vou usar o nós. Shall we? Esse seria a question tag para frases com let's. Tudo bem? Então, Ellen lives here. A Ellen mora aqui, uma frase no presente simples. Question tag usando o auxiliar do presente simples para a terceira pessoa do singular, que é o does. Como é uma frase na afirmativa, question tag vai ser na negativa, doesn't she? Certo? Frase no passado simples, you left early, qual é o auxiliar do passado? É somente o did, para todos os pronomes pessoais. Portanto, didn't you? Ou seja, você saiu mais cedo, não saiu? Ou apenas né? Didn't you? Apesar de eu não ter o verbo sair aqui, lembra que eu posso traduzir assim? Porque o auxiliar ele vai fazer alusão ao verbo principal da frase anterior à question tag. Quando você trabalha com o verbo to be no presente simples ou no passado simples, como esse caso aqui, e até a questão lá de verbo com o futuro com o be going to, quem é que passa para frente para fazer a question tag vai ser sempre o verbo to be, tá? Beleza? Não se esqueça que nesses casos com o verbo to be, alguns casos é ele que vai para frente, mesmo estando no passado simples, no presente simples, você não vai usar o do, does, nem o did, vai ser o verbo to be. Então, aqui uma frase no passado simples, Jack wasn't born in Italy. Frase na negativa, question tag na afirmativa. Was he? Ou seja, peguei o verbo aqui que eu estava trabalhando e coloquei na question tag, tá? E é isso, vamos lá para a nossa atividade. Nem vai dar tempo de falar sobre toda a aula, né, por causa do tempo. Então vamos aqui, a question tag correta para a frase abaixo é My mother is going to work. Ou seja, minha mãe vai trabalhar. Temos aqui o futuro com be, do verbo to be, going to. Qual é a question tag? Lembra que eu acabei de falar? Se você tem aí uma frase onde você trabalha com verbo to be, nem sempre, tá? Nesses casos aqui que eu passei para você nessa aula,
como o futuro com be, going to, presente e passado simples, quando você tem o verbo to be lá na sua frase, é o próprio verbo to be que vai lá pra frente fazer a question tag. Portanto, minha mãe vai para to other work. Ela vai para outro trabalho. Eu até achei estranha essa frase. Eu nem lembro de ter feito essa frase, mas my mother is going to other work. Não ficou muito legal essa frase não, tá? Eu não sei nem porque eu fiz ela. Mas seria interessante. My mother is going to work. Tem esse other aqui, tá meio estranho, mas de qualquer forma não vai influenciar em nada, tudo bem? Então minha mãe vai pro trabalho, melhor dizer assim. Qual é a question tag que vai ser? Não vai ser didn't she, porque isso aqui é passado. Temos aqui isn't she, será que é esse? Frase na afirmativa, question tag vai ser na negativa. Portanto, sim, é o isn't she. Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui com isn't, já que eu tenho esse verbo aqui, be going to, e o my mother, a mesma coisa que ela. Não seria is she, porque se a frase é na afirmativa, a question tag tem que ser na negativa, isso aqui é uma question tag na afirmativa. Não vai ser did she, mesma coisa daqui, porque é passado, já não é. E não vai ser doesn't she, porque não se trata de presente simples, e sim de futuro com be going to. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aí uma ótima avaliação de recuperação, que você possa recuperar a sua nota. Tá fácil, tá simples. Desejo aí muita good test para quem estudou e good luck para quem não estudou, né? Boa sorte para quem não estudou. Eu espero que eu possa encontrar vocês no ano que vem, no segundo ano. Espero que vocês tenham aproveitado bastante as nossas aulas. And I see you next time. Bye bye.